Primeiro, vamos desenhar aqui o que seria um solo ideal. Olha só. Vocês, possivelmente, quem já estudou, né? Vamos fingir que isso aqui está redondinho, né? Vamos fingir que isso aqui está redondinho. Quem já estudou um pouco sobre fertilidade de solos, talvez ali num curso técnico, né? Lógico, você que fez engenharia agronômica ou outro curso de agrárias. Esse gráfico aqui é um gráfico muito famoso. Mas eu vou te mostrar que no Brasil ele funciona um pouco diferente. O que esse gráfico diz? Ele mostra o seguinte, olha, o que seria um solo ideal? Um solo, né, médio aqui que seria bom? Bom, um solo ideal seria 25% ar, 25% água, lógico, óbvio. A gente pode elevar um pouquinho aqui a água, diminuir um pouquinho ar, enfim, é mais ou menos aqui uma média. Vamos colocar aqui aproximadamente, opa, fiz besteira aqui, né? Ó, vou colocar aqui assim, ó. 45%. Prestem atenção, pessoal. Isso daqui vai ajudar vocês a entenderem como fazer o manejo de adubação orgânica da forma correta. 45% minerais, ok? Minerais. E aqui nós temos os 5% de matéria orgânica. Então, o solo ideal seria isso aqui, 25% ar, 25% água, 45% minerais e temos aqui 5% de matéria orgânica. Isso aqui seria uma definição técnica lógica, em que a gente estuda isso muito em fertilidade de solos, que seria uma média ideal de solo, para que ele possa ter capacidade produtiva, capacidade fértil, de entregar para a gente resultado de produção, tá? Eu não vou me adentrar muito em ar, principalmente, que é algo fundamental. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, tá? Mas, né, bioporos, né? Mas entendo, a gente pode até falar sobre questão física do solo. Eu acredito que eu vou até colocar aqui já, aproveitando que eu estou lembrando, e vou anotar aqui para a gente poder fazer uma aula somente sobre física do solo, que eu acho fundamental, né? Assunto de extrema importância e pouco falado. Física de forma prática, tá? Física do solo de forma prática. Vamos falar sobre isso em outro momento. Mas 5% de matéria orgânica. Isso daqui, a gente já começa a olhar e entender que aqui a gente tem um grande problema. Por quê? Você que já rodou um pouquinho aí, né, algumas regiões, já atendeu alguns produtores diferentes, já pegou ali análise de solo, verificou. Você possivelmente já percebeu que achar um solo com 5% de matéria orgânica aqui no Brasil é raro. Mas é muito raro mesmo. Os nossos solos tendem a ser extremamente pobres em matéria orgânica. Extremamente pobres. Quando eu falo extremamente, eu estou falando aqui que nós estamos numa média de 2% de matéria orgânica. 3% no máximo. Quando eu pego um solo com 3% de matéria orgânica é muito. 5%? Raramente a gente acha. A gente acha naquele solo onde o produtor está fazendo um processo de intervenção, como eu vou te explicar hoje, há bastante tempo. Mas na maioria das vezes, isso aqui não é a realidade. A nossa realidade está aqui a 2%, 3%, 1% de matéria orgânica. Não dá, né? Muito fraco. Nossos solos são frágeis em matéria orgânica. Isso desencadeia em muitas reações negativas no solo que atrapalham de forma sistêmica a nossa produção. Diminui a atividade microbiana, a disponibilidade de nutrientes, aumenta a fixação de nutrientes como fósforo, perdas de nutrientes, diminui disponibilidade de nutrientes, entre diversos outros fatores que acontecem quando a gente tem baixo teor de matéria orgânica. Tá? Então o primeiro ponto é isso daqui. Agora, Daniel, como que eu sei quanto de matéria orgânica que a gente tem no nosso solo? Como que eu vou conseguir quantificar isso daqui? Normalmente, a forma correta e a forma mais eficaz é a gente verificar quanto de carbono orgânico que tem no solo. Então, quantificar a quantidade de carbono orgânico é uma das formas mais viáveis. Por quê? Porque se eu sei a quantidade de carbono orgânico, eu sei a quantidade de matéria orgânica. Daniel, por que eu sei a quantidade de matéria orgânica? Porque a matéria orgânica ela é composta por aproximadamente 50% a 58% de carbono. Deixa eu colocar isso daqui, ó. A matéria orgânica ela é composta por 50% a 58% de carbono, tá? De carbono.
Entenda carbono aqui como carbono orgânico, ok? Como carbono, beleza? Isso aqui pode variar de 50% a 58%. Então, se eu sei a quantidade de carbono, eu sei a quantidade de matéria orgânica, né? Então, qual que seria a forma mais eficiente? Nós temos algumas formas laboratoriais, onde que você pega, por exemplo, uma amostra de solo, nós vamos fazer um processo de combustão, nós vamos queimar essa matéria orgânica, essa amostra, certo? Vai ser liberado, então, CO2, a gente vai capturar esse carbono, e aí vamos verificar quanto de carbono que tem ali. Essa é uma forma muito eficiente. E é uma forma que, quando a gente está trabalhando com fins de pesquisa, a gente tem que utilizar elas para poder saber de forma correta. O grande problema é que, naquela análise de solo, por exemplo, quando você pega, faz ali uma análise química, você pegou lá, fez uma amostra de solo, mandou para o laboratório, certo? Pegou lá essa amostra, retornou, chegou lá o resultado. Está lá, 2% de matéria orgânica. Olha, o resultado que tem na análise de solo de rotina, aquela análise de rotina, essa análise de solo comum, análise química, ela não é muito eficiente. Por que que a gente não pode confiar muito naquele resultado? Porque, na verdade, os laboratórios de análise de solo e análise de rotina, eles não fazem a quantificação de matéria orgânica por via de combustão, por via de queima, como eu expliquei agora. É por uma via úmida. Como assim via úmida, Daniel? Eles vão pegar lá uma amostragem de solo, eles vão queimar ela, né? Vão fazer esse processo de combustão. Eles vão pegar e vão adicionar ali uma substância química, como um dicromato, por exemplo, é uma via úmida que a gente chama. E a partir daqueles resultados, eles vão meio que supor a quantidade de matéria orgânica. Então veja, aquele resultado que tem ali na análise química não quer dizer muita coisa. Ele é apenas uma suposição. A gente tenta aproximar o máximo que dá, mas ele não é muito eficiente. Então, lógico, se você tiver a possibilidade, lógico, de enviar para um laboratório que vai fazer essa análise mais precisa, através da química, existe umas 6 ou 7 formas diferentes de fazer isso aqui, tá, pessoal? De analisar quimicamente isso daqui, tá? Mas eu estou logo te orientando e já te precavendo que se você pega essa análise química de rotina, essa análise química comum, a gente acaba não tendo muita precisão, mas serve para a gente poder ter uma noção de como que está aqui a matéria orgânica do solo.